pelo teu cuidado e graça, por tua misericórdia, por esse tempo, meu Deus, por essa série de mensagens, sexo, dogma e rock and roll, a revolução sexual e a ética bíblica. Fala-nos ao coração e traz-nos, ó Deus, para as veredas antigas, os caminhos, ó Deus, que o Senhor trilhou para nós, muito antes, ó Deus, de qualquer coisa, de qualquer formação social, familiar, enfim, porque os teus propósitos são eternos. Nós pedimos que hoje à noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja, Senhor, veja e se alimente do pão vivo que desceu do céu. Mata a nossa sede, mata a nossa fome, nós pedimos hoje em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Quem é que tem Bíblia aí? Amém. Então liga a sua Bíblia aí, a maioria de vocês tem uma Bíblia no celular. Liga a sua Bíblia, nós vamos poder acompanhar aqui também. Como é que é o tema da nossa série de mensagem? Então vamos dizer todos juntos: sexo, doc e rock and roll. A revolução sexual e a ética bíblica. Vamos ler esse texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5 na mensagem. 1 Timóteo 3, de 1 a 5 na mensagem. Agora são 8:36. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos e sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulo, irredutíveis, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgico a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Já o Salmo 119, aí também na mensagem: como pode o jovem viver uma vida pura, seguindo cuidadosamente a meta? O mapa da sua palavra. Estou decidido na tua procura. Não permita que eu passe sem ver as placas que pusestes no caminho. Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Eu decorei esse texto de Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra em meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ela. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui essa. Pois bem, irmãos, quantos de vocês já ouviu falar no festival de rock que aconteceu dos dias 15 a 18 nos Estados Unidos, chamado Woodstock? Uma curiosidade a respeito do festival que aconteceu, uma curiosidade é que o festival não aconteceu na cidade de Woodstock, que é uma cidade americana do estado de Nova York. Pasme, senhores, mas ele aconteceu numa cidade chamada Casa de Deus, Betel. O que é irônico, porque todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós sabe, que o lendário festival de rock Woodstock é considerado o festival mais profano, mais de produção de desvalores, principalmente na questão moral, que já se viu sobre a terra. Isso é muito, muito curioso, porque a cidade de Woodstock provavelmente tinha um povo muito ativo. O que eles fizeram? Eles fizeram lá um abaixo-assinado, enfim, pediram, falaram, não deixaram que o festival acontecesse lá. E aí eles ficaram em cima da hora sem saber o que fazia,
Então, um senhor pegou e liberou numa cidade vizinha, em uma fazenda, para que eles fizessem um festival ali. Segundo os críticos, o festival de Woodstock estabeleceu uma revolução na cultura do rock, na cultura pop, na cultura hippie, de paz e amor. Aquela coisa de paz e amor, aquilo ganhou corpo nesse tempo. Milhares de jovens, acredita-se que 500 mil de jovens, 500 mil jovens, buscavam paz, liberdade e amor, com um lema que deu origem ao nome da nossa série aqui, que é Sexo, Droga e Rock and Roll. E aí o nosso aqui, Sexo, Doc e Rock and Roll. Naqueles dias, eles estavam com um lema muito publicitado na época, que eles diziam: faça amor, não faça guerra. E a ideia era realmente tornar tudo que é ilícito no aspecto sexual, tudo que é ilícito, tudo que é feio sob a perspectiva nossa de cristã, ou pelo menos da sociedade da época que era formada, que era influenciada pela cultura judaico-cristã, eles estavam contra tudo isso, e a ideia não era amor por amor, mas quando eles estão falando de amor, estão falando de sexo. Um certo historiador chamado Henrique Soares Carneiro, ele é professor da Universidade Federal em São Paulo, ele faz o seguinte comentário a respeito do festival. Ele diz: o encontro festivo e rebelde que quase 500 mil de jovens, num clima de exaltação das liberdades, recusando a guerra, recusa à guerra, uso de drogas psicodélicas, nudez e sexualidade desafiadoras, foi um evento artístico, político e existencial marcante. Ou seja, o Festival de Rock de Woodstock não era um mero show musical de entretenimento, era um ato político, existencial muito grande, de rebeldia contra o sistema social, cultural da época, e ficou conhecido como a contracultura ou a anticultura do Ocidente. Durante aqueles dias, do final de semana de agosto de 1969, a fazenda desse tal senhor Marx se tornou um cenário de sexo livre, praticado de todas as formas que você possa pensar. Aquela fazenda sediou aquele evento, e por todos os lados. Era um dia, parece que foram dias chuvosos, então você pode ver nas fotos aí as aberrações que aconteceram naquele dia. O amor em Woodstock tinha também dimensões políticas. Eles estavam dizendo não à guerra, até porque naqueles dias os Estados Unidos estavam no Vietnã, e era uma contestação moral a todos os valores, a todos os princípios que uma cultura judaico-cristã tinha trazido para o Ocidente e que eram protegidos até ali. Esse chamado amor livre alcançou dimensões do que nós conhecemos por revolução sexual. Com os atos praticados naqueles 3 dias, irmãos, os participantes propuseram uma nova atitude diante da questão da sexualidade. A ideia era que eles não estavam somente questionando, mas eles, mais do que questionando, eles estavam rompendo com os modelos sociais de valores normativos, regulares, que a sociedade na época vivia, as famílias da época viviam. Eu não teve tempo de eu trazer aqui, mas eu queria recomendar a vocês assistirem o filme, um seriado da Globo, pelo menos alguns capítulos. O da Globo chamado Anos Rebeldes, que mostra mais ou menos como era a sociedade naqueles dias. E o filme De Volta para o Futuro, eu acho que eu não tenho certeza, que mostra mais ou menos como eram as famílias, como eram os relacionamentos dos jovens naqueles dias, antes da implementação da revolução sexual. Esse historiador, que já citei aqui, diz que o uso de droga em Woodstock foi tão intenso, irmãos, que uma espécie de êxtase coletivo se deu ali, e nunca houve um registro de tamanha alucinação
simultânea, como aconteceu naqueles dias. Um negócio assim, surreal, de fato. Eu, quando fico sabendo desses dados, porque estudei para vir aqui ministrar para vocês, eu me pergunto e pergunto a vocês também. Em sua opinião, o que pode ter vindo de bom, o que pode ter sido produzido de bom nesse ambiente? Um ambiente de muito sexo livre, um ambiente de muita droga e de muita música que fazia apologia a todas essas coisas e muitas outras. O que esse lugar, o que esse festival poderia ter produzido? É claro que, pensando na revolução sexual, não foi o festival de Woodstock que criou a revolução sexual. De jeito nenhum. Não foi ela que inventou. Agora, o festival é como se fosse um marco, como se fosse uma pedra que estabeleceu a consolidação da revolução sexual. Até porque, irmãos, há quem diga que a revolução sexual ela vem sendo fomentada, ela vem sendo construída ao longo de muitos anos. Eu, em particular, acredito que ela começa logo depois da efetivação da Reforma Protestante. Mas, assim, historiadores vão dizer que a revolução sexual começa no século XVIII. Eu tenho uma impressão que, quando a Reforma Protestante foi estabelecida no século XVI, a partir de 1517, eu penso que o Satanás fez o seguinte, fez um projeto: olha, isso aqui vai atrapalhar os meus planos, isso aqui vai atrapalhar meu projeto, e eu vou ter que fazer um plano que bagunce a vida da sociedade e também faça a igreja andar em câmara lenta. E Satanás começa então esse plano e torna toda perversão sexual algo legítimo e algo normal. A grande questão da revolução sexual é tornar todo tipo de perversão sexual como algo normal e algo legítimo. O que é então a revolução sexual? Formalmente, a revolução sexual, ou a liberação sexual, é uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais de comportamento relacionado à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais. Num período muito curto, e por isso que se chama de revolução, porque uma revolução é algo que é capaz de, em muito pouco tempo, mudar padrões que foram estabelecidos há séculos, que estão consolidados há séculos. E a revolução sexual fez isso num período assim, de 20 anos, nas décadas de 60 e na década de 70. Esse fenômeno, ainda que centrada na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, espalhou por todo o mundo ocidental as suas drásticas mudanças a respeito das relações sexuais, muitas das quais, meus irmãos, e essa que é a questão, se tornaram normais, normativas, e não só para as famílias tradicionais, mas também para muitos crentes. Essa é, para mim, o maior lamento. Você chega, por exemplo, não é que você cai de paraquedas, você chega na sua geração assim. Quando você chega, a impressão que você tem é que tudo que existe, tudo que se tem, sempre, todos os valores que existem, sempre foi daquele jeito, certo? E aí, por isso, eu li esses textos aqui, principalmente do texto de Salmo 119, porque como o jovem vai manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus, segundo as veredas do Senhor. Porque a gente chega na nossa geração, e toda geração tem produção de muito pecado, mas eu penso que a partir da revolução sexual, as nossas gerações a partir daí, elas são muito mais podres do que as demais, e nós nascemos dentro disso, achando que todas essas coisas são normais, todas essas coisas são legítimas. Deve ser dito, irmãos, que a revolução sexual começou, se desenvolveu, ganhou força e não apresenta mínimos sinais de abatimento.
Na verdade, ela está a cada dia ficando mais forte. A revolução sexual, sob a perspectiva cristã, é um fenômeno orquestrado por Satanás, já disse isso, e produzido pelo homem, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E o desejo é tornar qualquer tipo pervertido de envolvimento sexual normal e legítimo e institucionalizado, o que foi feito pelo estabelecimento de uma nova cosmovisão da sexualidade. Ou seja, como que se conseguiu fazer isso? Estabelecendo uma nova cosmovisão com relação à sexualidade. Porque a cosmovisão é como a gente vê o mundo. Então, como se via a questão sexual, se via pelo olhar bíblico, pelo olhar da cultura judaico-cristã que foi estabelecido no Ocidente, na Europa principalmente. Mas uma vez que se mudou essa cosmovisão, ou a forma, ficou diferente a forma de se olhar para essas questões da sexualidade, o que aconteceu? As práticas também, as atividades envolvendo essa área da vida também passaram a seguir os pensamentos que temos a respeito dela. Antes da revolução sexual, os padrões da ética sexual eram moldados pela cosmovisão bíblica, que carrega consigo também, em certo sentido, uma cosmovisão a respeito do sexo. Depois eu vou falar sobre isso, talvez na outra mensagem. Ou seja, antes via-se a questão da sexualidade, irmãos, sempre as relações sexuais, sempre sobre essa ótica bíblica. E isso tudo foi mudado quando o pensamento da gente foi trocado. Tem um escritor que eu estou lendo, Andreu Sadlin, escritor cristão, autor do livro A Cosmovisão Sexual Cristã. Ele diz que a revolução sexual é a revolução mais significativa do Ocidente desde a Revolução Francesa. Você sabe que a Revolução Francesa, acho que aconteceu em 1789, alguma coisa assim, e ela moldou a vida, a sociedade em muitos aspectos, porque ela foi muito política e muito social, certo? O Estado, que era sacralizado, que vivia em unidade com a igreja, com a religião, foi definitivamente secularizado, e isso trouxe mudanças assim muito marcantes para a vida da gente, das quais a gente vive até hoje e até entende que sempre foi assim, mas não foi. A partir da Revolução Francesa, muita coisa mudou. Mas esse autor vai dizer que, como a Revolução Francesa, só a Revolução Sexual é que trouxe tantas mudanças para o dia a dia das pessoas. Irmãos, isso porque, segundo ele, o nosso pensamento amplo sobre a vida não molda apenas a visão sobre a sexualidade humana. A visão da sexualidade humana é que molda o restante do nosso pensamento. Deixa eu explicar isso. Ele está dizendo que a ideia que nós temos da sexualidade, da nossa sexualidade, de como nós desenvolvemos a nossa sexualidade, vai moldar muitas e muitas áreas da nossa vida. Muitas e muitas áreas da nossa vida. Ou seja, nós vamos agir a respeito de outras questões a partir do nosso entendimento a respeito da sexualidade humana. Por exemplo, se o indivíduo diz assim, eu sou contra... Se alguém pergunta, você é contra ou a favor do aborto? Parece que o aborto em si, que está falando de assassinato, de tirar a vida de um feto, parece que ele não tem correlação praticamente nenhuma com a questão da sexualidade, da cosmovisão sexual. Porém, quando se busca os valores que a cultura pós-revolução sexual fala a respeito dos direitos da mulher, então você muda a sua opinião a respeito do aborto, porque se você já tem a cosmovisão da revolução sexual a respeito da questão sexual, então você passa a entender o aborto como uma coisa também viável em função do seu pensamento a respeito da sexualidade e dos direitos femininos. É incrível isso. E nós vamos sendo moldados por isso, devagar e sem muito alarde. E ele está dizendo, em outras palavras, que essas mudanças drásticas e absurdas, elas aconteceram
não é só porque nós mudamos a nossa cosmovisão da vida, mas principalmente porque a cosmovisão que tínhamos a respeito do sexo, da questão sexual, foi mudada. Quando a visão que tínhamos a respeito do sexo, meu irmão, foi alterada, muitas outras áreas da nossa vida foram alteradas também. E eu podia passar aqui dando muitos exemplos a respeito disso para vocês. Mas é possível que ao longo da série aqui, a gente vá passando e dando alguns exemplos. 300 anos de avanço em busca pelo prazer. Os fatos e ideias que fizeram a revolução sexual ser o que é. A revista Época fez uma reportagem fazendo uma espécie de linha do tempo do estabelecimento da revolução sexual. E ela começa dizendo que em 1700, os iluministas deduzem que o sexo faz parte da natureza e é essencial para a felicidade. Em 1905, com os 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud põe o sexo na raiz da psicologia humana. Mas para mim, o que teve mais impacto e que mais contribuiu para fincar, para criar bases fortes a respeito da revolução sexual, foi o que aconteceu em 1948. Alfred Kinsey publica um relatório sobre a vida sexual dos americanos. O controverso relatório de Kinsey, que para uns era um grande pesquisador, mas para outros um devasso, um fraudador da ciência, que foi a coisa assim, ao meu ver e ao ver de muita gente, a coisa mais marcante, talvez o ato mais importante nesse processo de construção do estabelecimento da revolução sexual. Se você quiser ver alguma coisa sobre isso depois, você vai ver. Ele fez 2 relatórios, um sobre a relação sexual, a sexualidade do homem, depois sobre a sexualidade da mulher. Ele foi ovacionado no primeiro relatório, no primeiro livro, quando falou sobre a sexualidade do homem. E depois que ele foi denunciado, porque ele próprio era bissexual, não é? Uma pessoa já com essa frouxidão naqueles dias, e ele também, as entrevistas que ele fez com aquelas milhares de pessoas, ele sempre procurou as pessoas mais liberais no quesito sexualidade para entrevistar. E ele colocou aquilo como se fosse uma realidade de toda a comunidade americana na época. Mas daí surge então vocês podemos dizer, essa matéria, essa ciência, né, a sexologia, e ele vai criar essas bases, ao meu ver, para a construção desse mal terrível chamado revolução sexual. Em 1968, na França e em outros lugares do mundo, jovens estudantes lutam para poderem fazer sexo e política do jeito que eles bem entenderem. Em 1969, a gente já falou, acontece o festival de rock Woodstock, lá em Bethel, não é em Woodstock. 1979, 75 mil pessoas participam em Washington de uma marcha pelos direitos gays e lésbicas. Há quem diga que a primeira marcha de gays e lésbicas aconteceu em 1970, ou seja, um ano depois. Eu não sei, o registro que eu vi é que a primeira acontece em 1979. Mas enfim, o certo é que elas aconteceram. E não são mais com 75 mil pessoas, mas com milhões de pessoas. A revolução sexual considerava a ética sexual cristã, que modelava a cultura ocidental, retrógrada, sufocante e inimiga da boa vida. Se alguém quer ter uma boa vida, então não pode estar dentro dos limites que a cultura ocidental impunha. Seu objetivo era tratar o sexo como uma recriação individual, um fim em si mesmo. Sendo o sexo um fim em si mesmo, os limites em torno do sexo deveria ser, aliás, não devia ter limites em torno do sexo, porque ninguém poderia ser constrangido a respeito da sexualidade com ele e com outra pessoa, desde que isso fosse consensual. Então, quase todas as formas de sexo consensual entre adultos, irmãos, foram normatizados pela revolução sexual. A revolução sexual modelou toda a paisagem social do Ocidente.
as expectativas dos homens diante da vida, os papéis das mulheres, o planejamento da gravidez no casamento, o destino dos nascedouros ou dos fetos, a autoridade da família, a prevalência da pornografia, os ritos de namoro e cortejo entre os jovens e a moda, entre outros. Eu queria parar um pouco sobre os ritos de namoro e cortejo entre os jovens. O que acontece? Você vai em qualquer igreja, no Gama ou em Brasília, pelo menos 99% delas, e lá não existe nenhuma palavra, nenhum conceito que contrarie o namoro como uma prática normal para a vida dos cristãos, certo? E você vem na igreja de Cristo Doctors, aí você chega aqui, alguém diz para você que o namoro, como aí está, ele não existe, ele não é uma prática cristã, certo? E aí você fica, quem são essas pessoas para me dizerem isso? E aí a gente tem dados aqui. Primeiro, não existe, irmãos, na Bíblia, uma relação efetivamente de namoro que não foi interpretada pelos autores bíblicos como pecado. O único caso bíblico de namoro que você vê na Bíblia, se você tiver outro você me fala, mas é o de Sansão e Dalila, certo? Que eles em consenso têm relações e não sendo casados nos dias de juízo. É interessante que aqueles dias são os dias mais negros do povo de Israel, são 400 anos mais terríveis que o povo de Israel viveu. Mas é interessante, quase que uma única vez, ou uma das poucas vezes, que essa relação aparece legitimada ali na Bíblia, até por um herói bíblico, vamos dizer assim. Então, o namoro, ele não é bíblico, você não vê isso na Bíblia. Então, você chega na igreja e diz isso, você encontra a igreja de Cristo Doctors, ou qualquer igreja que trabalha sob a perspectiva do cortejo ou da corte, baseado nos princípios bíblicos, aí quem são essas pessoas, quem são esses pastores, para impor isso sobre as nossas vidas? Então, a primeira questão é a questão bíblica. A outra questão é a questão cultural, que foi mudada por causa da implantação da revolução sexual. Então, antes da revolução sexual, irmãos, ou antes da revolução sexual ter os seus efeitos marcantes na nossa sociedade, uma sociedade como a brasileira, por exemplo, minha mãe, é muito provável que ela ficou 50 anos com meu pai, mas ela casou com ele, mesmo não sendo crentes, e a primeira vez que eles se beijaram foi no altar. Se você ouvir, e você deve ouvir, aquela frase tradicional, eu falo isso para o meu amor, aquela frase tradicional que os pastores e padres dizem: pode beijar a noiva. Quem lembra dessa frase? Essa frase não faz sentido dentro do contexto de namoro, irmãos. Não faz sentido. Por que o padre diz assim para os nubentes? Podem beijar a noiva, porque ele realizou o casamento e até ali eles nunca tinham beijado na boca. Eles nunca tinham tido essa experiência. Então, fora desse contexto, não faz sentido nenhum. Eu, por exemplo, já falei para ela, quando eu vou fazer casamento de pessoas que estão na corte, que estão fazendo RA, eu tenho a maior alegria e com muito entusiasmo de dizer: pode beijar a noiva. Mas se esses nubentes já viviam se lambrecando, não é? Se esses nubentes já viviam se lambrecando, por que eu vou dizer isso? Não tem porquê. Então, de forma que a maior parte das questões controversas que hoje a gente vive, irmão, elas derivam da revolução sexual. Eu vou dar alguns exemplos. Gravidez de adolescentes é uma coisa tratada e muito recorrente. Divórcio desenfreado, a banalização do matrimônio. Você sabe que o divórcio no Brasil fez agora 50 anos, a lei do divórcio. Então, o divórcio desenfreado, esse é um tema recorrente, muito estudado por essas pessoas que estudam essas ciências sociais. O aborto, milhões e milhões de fetos são mortos, assassinados todos os dias, por causa
por causa do aborto. Feminismo. O feminismo, não sei quantos de vocês sabem, foi o feminismo que inventou a ideologia de gênero. Você pode colocar assim, na internet, o feminismo e a ideologia de gênero. Você vai entender por que agora, por exemplo, em São Paulo, eles fizeram uma cartilha para a escola pública e entre os estudos da matéria lá para criança de 9 a 11 anos, estava dizendo que os bebês, eles não nascem com sexo, porque o sexo biológico da criança não determina o sexo de fato de uma pessoa. O sexo do indivíduo vai ser desenvolvido à medida que ele vai amadurecendo. Então, uma loucura dessa, um absurdo dessa. Se você, há 30 anos atrás, ouvisse qualquer pessoa falando isso, você sabe o que ia acontecer com essa pessoa? Qualquer pessoa que falasse isso, essa pessoa ia ser ridicularizado. Ele não podia ser nem ao menos considerado. Mas hoje, irmãos, os intelectuais, os escritores estão considerando essas coisas. Então chega a ser ouvido aqui, a revolução sexual foi algo arquitetado realmente por Satanás no inferno, para tornar absurdos como esse, coisas normativas e naturais e normais e institucionais. Inseminação de óvulo, inseminação artificial, fertilização in vitro e doação de esperma. Esses são temas recorrentes e que se fala muito nos dias de hoje. Isso tudo também é produto da revolução sexual. Pornografia, a homossexualidade, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Imagine você falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo antes da revolução sexual, antes de 1960. A bigamia, a poligamia, as pessoas agora vão para os programas de auditório, como daquele Serginho Grusman, e chega lá, a mulher leva os seus 3 maridos, não é? E fica se apresentando ali, achando que está abafando, que está fazendo tudo certo. O homem, por sua vez, leva a esposa que tem, né? E essa esposa leva agora uma esposa que ela tem também. Essas configurações que eles dizem que são familiares. Irmãos, isso é tão absurdo que não entraria na cabeça nem de um adolescente, mas gente inteligente, intelectualmente falando, essas pessoas estão admitindo isso com muita naturalidade. Você sabe como é o nome disso? Isso é uma potestade. Isso é uma potestade que tomou conta da sociedade. É tão complicado dizer isso, mas podem ter certeza, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, um outro tema que vou citar aqui agora, mais cedo ou mais tarde, a pedofilia vai ser legalizada. Diga comigo, misericórdia. Eu diria para você, por exemplo, há países como a Holanda que tem partidos pedófilos lutando para isso, em muitos outros lugares da Europa. É uma legalização gradual. Aquele homem que estava nu lá em São Paulo, lá como é o nome daquele museu, né? Não, acho que foi no Museu de Artes Contemporâneas, eu acho. A criança nua a arte lá, o homem nu e a criança. Aquilo, eu vi, por exemplo, o Caetano Veloso falando a respeito daquilo. Não tem nada a ver que aquilo é arte. Essa coisa da ideologia de gênero, que depois que a criança decide qual sexo vai ter, você realmente tem dúvida que um dos projetos dessa revolução maligna, diabólica, é tornar a pedofilia uma coisa legal? Porque todo tipo de perversão sexual, a ideia é tornar todo tipo de perversão sexual uma coisa natural, normal, legalizada e institucional. Não se pode imaginar, irmãos, uma cultura ocidental à parte da revolução sexual. A gente hoje não consegue imaginar uma cultura, a gente que eu falo, uma sociedade que vivemos, uma cultura sem a revolução sexual. Já disse que nenhum outro fator
além da Revolução Francesa, foi tão marcante, tão capaz de moldar o mundo que vivemos do que a revolução sexual. Isso impacta a gente, enquanto igreja, de uma maneira tão tal, que é muito comum o indivíduo, crente, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, ele não conseguir ver um rapaz, ver a vida sem essa perspectiva da relação sexual, mesmo ele vindo no culto todo domingo e adorando a Deus. Mas nós vamos falar mais sobre isso. O impacto social da revolução sexual. A revolução sexual é celebrada em quase todos os aspectos como uma conquista, uma evolução necessária para a sociedade moderna. Libertou as mulheres da escravatura da sua fertilidade e proporcionou a elas oportunidades pessoais e profissionais. Libertou os homens das cadeias que consistia em terem que assumir as suas responsabilidades quando com essas mulheres entravam sexualmente. Alguns problemas sociais que estão diretamente ligados à revolução sexual. Primeiro, a proliferação de doenças sexualmente transmitíveis. Irmãos, não antes da revolução sexual se via casos de doenças sexualmente transmissíveis. Aumento de casos de estupro. Isso era uma coisa rara. Aumento de casos de estupro, é uma questão social complicadíssima. Aumento de adolescentes grávidos, acompanhamento e acompanhada, ou a evolução da gravidez da adolescente vai culminar num aborto que vai dar a ela um bocado de problema psicossomático, um bocado de problemas emocionais e por aí vai, onde uma pessoa desde jovem, muito jovem, fica marcada para sempre. O aumento das taxas de divórcio, da promiscuidade, nos meios de juventude principalmente, as irresponsabilidades dos pais de famílias, de mulheres e de homens também. É inegável, irmãos, que a revolução sexual teve a audácia de entrar e ferir poderosamente todas as relações entre pai e filho, filho e pai, pais e filhos e mães, irmãos e irmãs. Então ela mexeu com todas essas questões que podem ser pontuadas estatisticamente e outras que não podem. Por exemplo, questões muito difíceis: trauma das crianças com lares desfeitos, situações de depressão, de solidão e etc. Como que afere as milhões e milhões de crianças que se tornaram órfãos de pais, dos seus pais ou do macho, por causa do advento da revolução sexual. Estudos mostram que crianças, principalmente de baixa renda, são os que mais sofrem com esse cenário, pois apresentam menor probabilidade de desempenho positivo em várias medidas de qualidade da vida, em várias. Existem pesquisas que mostram estatisticamente que mulheres cujos maridos são chefes de famílias, ou seja, são um provedor, tendem a ser mais felizes do que outras mulheres. Homens casados tendem a trabalhar e ganhar mais do que homens solteiros. Ei, você quer ganhar mais dinheiro? Então case-se. Crianças, principalmente as meninas cujas mães são divorciadas ou solteiras, têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual em casa ou crianças que os pais que está com ela lá não são pais biológicos. Um estudo na Suécia publicado por uma revista médica britânica em 2003, apontou que as crianças que nascem em famílias que foram desfeitas, em comparação com aquelas que vivem em famílias intactas, eram 2 vezes mais propensas a sofrer distúrbios psiquiátricos, doenças, tentativa de suicídio, alcoolismo, drogas e coisas do tipo, além de confusão a respeito da sexualidade. Um estudo publicado na Grã-Bretanha em 2006 descobriu que 70% dos jovens infratores vêm de famílias de mães solteiras, e as crianças que haviam crescido com mães solteiras ou em famílias desestruturadas tinham entre 3 a 6 vezes mais probabilidade de sofrer abuso.
A infância em família destruída, afirma o relatório, tem mais propensão para ser infeliz, para a violência, para o abuso, para dívidas, drogas, problemas com álcool, bem como alto nível de ansiedade, depressão, pensamentos suicidas e doenças mentais. São tantas coisas que a gente podia ficar aqui falando, como um artigo recente de estudo que foi feito nos Estados Unidos, em Israel, na Suécia, que foi publicado em uma revista, que diz que as crianças que viviam com ambos o pai, pai e mãe, tiveram significativamente menos problemas comportamentais, psicológicos, do que aquelas que viviam só com as suas mães, só com a mãe ou só com o pai. É possível que as mulheres sejam aquelas que carregam o fardo pesado a respeito diante das mudanças que a revolução sexual trouxe. O que é paradoxo, ou é paradoxal, porque as mulheres acharam isso no primeiro momento muito bom, por causa da libertação feminina, a questão da pílula, dos anticoncepcionais e tal. Mas é interessante, as mulheres hoje têm mais liberdade sexual, como os homens, mesmo antes da revolução sexual, que sempre tiveram mais liberdade sexual. Elas agora, ou pelo menos nas últimas décadas, elas têm essa liberdade, mas são as pessoas, o gênero mais infeliz. Se perguntar, foi feita pesquisa, porque eu não quero ficar citando todas elas aqui, mas é interessante, foi feita pesquisa entre as mulheres que viveram antes da revolução sexual, que eram mulheres castas enquanto solteiras, ou eram mulheres que viviam e tiveram um único amante em toda a vida, que era somente o seu esposo. Mulheres que não experimentaram o divórcio e que viveram para os seus familiares, para o marido, para os filhos. A pesquisa detectou que essas mulheres eram mulheres muito mais felizes do que as mulheres que hoje ganharam o mercado de trabalho, ganharam liberdade sexual, elas têm as pílulas, elas têm o dinheiro, têm tudo, e são pessoas altamente infelizes. Então, irmãos, alguma coisa está errada. Se a revolução sexual não fosse ruim só pelo aspecto moral, em contraste com a Bíblia, ela deveria ser para nós, diante dos resultados que esse fenômeno tão extraordinário no sentido negativo trouxe para a sociedade, trouxe para os povos do Ocidente. Eu vou repetir, se não tivesse implicações bíblicas, por si só, a revolução sexual, ou seja, todo o formato, todas as formas ilícitas que foram normatizadas, institucionalizadas, que foram regularizadas pela revolução sexual, se não fosse uma questão bíblica, irmãos, o simples fato dessas coisas ter trazido tantos males, a gente já devia ter repugnar todas essas coisas. Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Acredita-se que a igreja se cala diante disso. Eu não vou perguntar para vocês, porque a maioria de vocês são da Igreja de Cristo Dogmas, e vocês já ouviram palestra próxima do que eu estou dando aqui hoje. Mas você pode ir na maioria das igrejas, então não tem nenhum jactância nisso aqui. Eu só estou explicando que se fala pouco e se prepara os jovens pouco, jovens que estão mergulhados dentro de uma sociedade que vive essa revolução, os efeitos dessa revolução, precisam de ouvir mais sobre isso e ouvir mais a respeito do Evangelho e da ética bíblica sexual. A revolução sexual também atingiu mulheres, atingiu homens, atingiu crianças, atingiu todo mundo. Um dos efeitos sociais existenciais que a revolução sexual trouxe foi o chamado homem-criança. O homem que nunca cresce, que sempre fica infantilizado em face das suas responsabilidades. E quem está dizendo isso não são os pastores, não, irmãos, são os sociólogos, são os estudiosos desse âmbito da sociedade. Estão dizendo que o homem se infantilizou, ele não cresce nunca. É incrível. O meu pai, por exemplo, o pai dele morreu aos 12 anos de idade e ele tomou a responsabilidade da família. Mas é incrível que indivíduos com 26 anos, com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, 35 anos de idade, ele não consegue assumir uma responsabilidade mínima.
Ela não consegue ficar adulto. O homem que faz uso de tanta obscenidade, numa época de superabundância de imagens sexuais, paradoxalmente, está mais triste, está mais cabisbaixo, está menos homem. São homens os maiores consumidores de sexo. Por que eles se tornaram pessoas? O sexo industrial, o sexo produzido pela indústria. Por que eles são, então, pessoas muito mais tristes hoje do que eram os homens antes da Revolução? Das últimas décadas surge uma verdadeira indústria do sexo, constituindo-se um setor de negócio no nível lucrativo, assim, tremendamente lucrativo, que vocês sabem que é a pornografia. Não vou falar sobre pornografia aqui, sobre os efeitos negativos da pornografia, que é um produto da revolução sexual também. Mas pesquisas médicas mostram que há uma correlação entre o consumo crescente de pornografia e a perda de libido em relação às mulheres reais, quase sempre esposa. Eu mesmo já tratei com pessoas viciadas em pornografia, que ele não tinha interesse nenhum pela esposa, porque ele está tão acostumado com mulheres virtuais que não tem nenhuma alegria com o seu casamento, com a sua família. Viciados em pornografias existem em quantidade cada vez maior, enquanto que homens românticos em quantidades cada vez menor. O que, volto a dizer, é um paradoxo, porque a promessa da revolução sexual é que as mulheres seriam felizes, principalmente nessa área. Enquanto que hoje em dia é mais fácil do que nunca conseguir sexo por muito pouco, não é? É muito difícil, ao contrário, é muito difícil encontrar homens que saibam respeitar as mulheres e amá-las como elas merecem. Eu podia ficar falando aqui há tantas coisas que podem ser ditas. Há um efeito dominó. Maridos viciados em pornografia perdem o interesse por mulheres, gerando nelas frustrações e sentimento de rejeição, culminando em depressão, culminando em traição, culminando em divórcio, culminando em tantos outros problemas. Diante de todos esses fatores aqui, irmãos, a conclusão é que podemos concluir que todas essas novas modalidades e arranjos sociais negativos produzidos pela revolução sexual trouxe muito mais problemas, muito mais tristeza, muito mais depressão, muito mais problemas do que qualquer outro. E aí, irmãos, nós como crente, mais do que os efeitos negativos da revolução sexual, da qual nós estamos tão inseridos enquanto ocidentais, nós temos a Bíblia, amém? Como guardará puro o jovem seu caminho? Como? Observando segundo a tua palavra, Senhor. Estudiosos de diversas áreas já perceberam os desastrosos efeitos da revolução sexual. E eles estão preocupados. Estudiosos. Esses efeitos sobre a família, sobre a sociedade, sobre a família e sobre o indivíduo. Os impactos dessa revolução atingem não somente a sociedade nas dimensões sexuais, porque devia ficar só nas dimensões sexuais, mas elas atingem muitas outras áreas da vida das pessoas. Certo? A sociedade está prestes, irmão, a ter um colapso. Isso porque, e isso não parece incomodar. O Estado não parece incomodar. Muitos pais não parecem incomodar. Muitos pastores não parece incomodar a mídia, que, ao contrário, está sempre fazendo publicidade positiva a respeito de todas essas coisas. Mas mesmo que isso incomodasse, o que as autoridades poderiam fazer? Eles podem fazer algumas coisas, mas assim, quem vai poder fazer muita diferença vai ser a igreja, a partir de uma consciência de sal da terra e de luz do mundo. Uma consciência de saber quem nós somos. Nós temos que falar da pureza sexual, irmãos, não com a nossa voz simplesmente, mas com uma vida de pureza sexual de fato. Porque todas as impurezas que nós cometemos inadvertidamente, enquanto somos solteiros, isso vai afetar diretamente
as nossas famílias no futuro. Eu estou diante de jovens aqui, e é bom estar, porque você tem tempo para evitar todos esses males na sua vida. O fruto da revolução sexual, ironicamente, as consequências sociais mais prejudiciais recaíram sobre as mulheres e sobre as crianças. Eu falo ironicamente porque os defensores mais ferrenhos da revolução sexual, eles professavam que os indivíduos mais frágeis, mulheres e homens, mulheres e crianças, seriam muito beneficiados. As mulheres, irmãos, são as mais perturbadas pelos efeitos produzidos pela revolução sexual, e eu já disse aqui. As mulheres desejam homens líderes das suas casas, amantes verdadeiros, mas a revolução sexual produziu verdadeiros playboys irresponsáveis, infantilizados, que não crescem nunca. As mulheres que têm homens que participam com elas nos deveres domésticos, mulheres que sabem que os seus maridos só têm a elas como amante. Então essas mulheres são as mulheres mais felizes, porque isso é um dos aspectos da feminino que traz segurança, que traz conforto. Sem dúvida, as mulheres são as primeiras grandes vítimas da questão da revolução sexual. Mas parece que o jogo meio que foi consolidado com relação às mulheres, e nos últimos anos o trabalho ferrenho de Satanás é contra as crianças. E Satanás está abusando de criança, porque numa roda, essas crianças depois vão ser adultos que abusam de outras crianças, e assim sucessivamente. Se a igreja não correr, se a igreja não chegar. A fornicação, a prostituição, o divórcio tornou as crianças cada vez mais vulneráveis. Sem falar do problema da pedofilia, que eu disse para vocês, que gradativamente está sendo normatizada, está sendo legalizada. A revolução sexual fez do aborto um plano B. Mas é interessante, não devia ter o plano B, porque as pílulas deveriam resolver o problema, né? A camisinha deveria resolver o problema. Mas a gente não tem ideia o tanto de crianças que são assassinadas enquanto são fetos. Milhões e milhões e milhões de crianças. E quando a pessoa se torna adolescente, que chega na escola, no nível médio, ou chega no nível de universidade, a coisa não fica melhor, não, fica pior. Porque o padrão sexual da pessoa normalmente vai ser moldado aí nessa fase, porque ela vai começar, se não foi abusada antes, ela vai começar a ter um padrão sexual a partir dessa saída de casa. Porque acredita-se que até os 7 anos, a criança ela está colada na mãe. Dos 7 aos 13 anos, ela está colada no pai. Mas depois, a partir dos 13 anos, então, ela sai para fora. Socialmente ela sai. E lá é que ela encontra os amigos, ela encontra o mundo, ela encontra... Se ela foi bem preparada, porque a gente acha que quem vai preparar a criança é a igreja. Mas a responsabilidade de preparar a criança para enfrentar esse momento, a partir dos 13, quando ela sai, é a família. Mas a família está desestruturada. Como é que a família vai fazer isso? E aí é salutar que falemos aqui hoje, irmãos, porque todos vocês, ou pelo menos a maioria que está aqui, vão formar família nos próximos poucos anos. E essas famílias, desajustadas, desconfiguradas, elas vão cada vez mais produzindo pessoas também com seus problemas emocionais, com suas disfunções sexuais e confusões também. Os campos universitários se tornaram ambientes propícios para uma espécie de balão de ensaio, né, de um laboratório do desenvolvimento da revolução sexual. É interessante. Você não precisa ser crente, não precisa ser, não é coisa de pastor. Você pode entrar aí na internet e procurar para saber das aberrações que são desenvolvidas nas universidades, principalmente as universidades públicas. A teoria
na prática do sujeito é mais ou menos assim, da moça e do rapaz. Eu preciso desenvolver a minha vida profissional, eu preciso ter sucesso profissional, eu preciso de crescer. Então, as relações afetivas duráveis, consistentes, elas não são bem-vindas, porque vai atrapalhar a pessoa no desenvolvimento profissional. Então, o que acontece? Se vai atrapalhar a pessoa no desenvolvimento profissional, e ela tem necessidades afetivas e sexuais também, o que o jovem, então, que entra na universidade vai fazer? Ele, então, vai desenvolver uma vida sexual promíscua. Ele vai desenvolver uma vida sexual promíscua. Agora, isso parece não ser ainda, diante dos efeitos negativos da revolução sexual e de todas essas práticas, isso parece não ser muito antagônico, problemático para as pessoas que estão no mundo. Mas o problema é que nós, jovens da igreja, estamos entrando pelo mesmo caminho. Nós não estamos querendo casar. O indivíduo faz 20 anos, 21 anos, 23, 24, 25, 30 anos ele está na casa do pai, ele nem passa pela cabeça dele de casar. Então você pode conversar comigo se você está nessa lista, porque eu vou te dizer que alguma coisa está errada com você, ou você está no pecado. Desculpa ser tão direto aqui hoje. Porque todos nós, nessa média de idade, irmãos, deveríamos estar com muita vontade de casar. Como disse o pastor Sérgio, devia estar chorando, não é assim que ele diz? Devia estar chorando no monte, para que Deus lhe desse a sua esposa, o mais rápido possível. Sim ou não? Mas por que nós não nos preocupamos com isso? Alguma coisa está errada. Agora, porque assimilamos, mesmo que sem querer, os padrões, os códigos morais de comportamento, de ética da revolução sexual. A gente tem que casar, a gente tem que querer casar. Isso é uma bênção. Amém, irmãos? Você entendeu o que eu disse? Então aplauda a Deus aí com muita alegria. A mensagem que a revolução sexual manda para os jovens é: divirta-se sem culpa, que as mulheres e as crianças sofram as consequências no futuro. Todavia os homens também sofrem algumas consequências. Como disse, a irresponsabilidade gerada pela revolução sexual produziu esse homem, quando não infantilizado, efeminado. É uma característica assim bem constante nos meios sociais hoje. O cara é muito infantil ou ele é efeminado. Então, irmão, isso é produto de toda essa coisa que nós estamos falando aqui, sobre todo desse fenômeno que nós estamos falando aqui. Agora, não dá para a gente falar hoje, mas depois da conferência nós vamos voltar a falar aqui então sobre a ética bíblica, porque nós falamos sobre a revolução sexual, falamos do início dessa revolução, quando que isso começou, falamos do festival de Woodstock como o marco consolidador, vamos dizer, desse fenômeno, dizendo que veio para ficar. Falamos dos vários valores estabelecidos por ela, das várias formas de comportamentos, de envolvimentos sexuais que ela estabeleceu, normatizou e foi adotado pela maioria das famílias, inclusive por muitas cristãs. Falamos do problema, dos efeitos colaterais, dos frutos negativos que essa revolução trouxe. E na próxima vez que nós nos encontrarmos aqui, nós vamos falar sobre a ética bíblica, porque há um contraponto aqui, irmãos. Há uma ética bíblica que Deus tem para nós, que nós precisamos de viver. Eu queria concluir dizendo o seguinte: imagine a vida sem geladeira. Imagine aí. Já imaginou a vida sem geladeira? Eu acho até difícil de alguns de vocês imaginar. Imagine a vida sem luz elétrica. É possível? Imagine a vida sem computador. Imagine a vida sem smartphone.
Imagine a vida sem automóvel, e etc, etc. Agora, a gente, olha para mim, eu vou terminar. A gente vive, irmãos, como se essas coisas sempre tivessem existido. Ei, computador é uma coisa nova, luz elétrica relativamente nova. Agora, a gente não consegue ver a vida sem a luz elétrica, sem o computador, ok. Agora, quais são as implicações negativas de nos acostumarmos com todos esses benefícios que o progresso, a indústria e o avanço tecnológico nos proporcionou? Qual é a grande implicação de termos todas essas coisas, nos acostumarmos com ela? Qual é? Eu sei que tem, eu não sou estudioso desses fenômenos, mas eu sei que tem algumas implicações. Mas, certamente, essas implicações quase não terão efeitos morais, não vai comprometer a nossa vida, a nossa relação com Deus, quase que sempre, certo? Agora, quais são as implicações, meus irmãos, de vivermos na prática de todas essas inovações éticas, morais, nos nossos relacionamentos sexuais, que foram trazidos pela revolução sexual? Me responda, ou responda para você. Quais são as implicações negativas de viver uma vida, ou de não sabermos viver, sem todas essas práticas do comportamento sexual que a revolução sexual nos trouxe? Porque, irmãos, assim como nós chegamos, caímos aqui, e já existia luz elétrica, já existia automóvel, a maioria de nós aqui nascemos a partir da revolução sexual, já existia. E muitos de nós assimilamos essas práticas como coisa normal. E muitos de nós aqui dentro, ainda que somos jovens, estamos vivendo essa prática vergonhosa. Ora, aí a minha pergunta, de novo, quais são as implicações a respeito disso? Se não tem muitos problemas negativos, eu ter me acostumado com o smartphone como se ele sempre tivesse existido, irmãos, já com relação aos envolvimentos sexuais ilícitos, há muitas implicações, mas muitas mesmo em níveis pessoais, em níveis sociais, em níveis culturais, em níveis principalmente familiares, emocionais e espirituais. Escute isso, apesar da normatização cultural e social dessas práticas sexuais, apesar da institucionalização dessas práticas, elas ainda se constituem abominação diante de Deus. Nós temos que lutar contra elas, nós temos que dizer não a elas. Quem delas se utiliza vão experimentar as suas consequências aqui na terra e também na eternidade. Como disse Paulo aos Efésios 5 e 6, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O fato de serem legalmente praticadas como algo normal, defendidas pela mídia, institucionalizada pelo governo, pelo Estado, não quer dizer que Deus mudou com relação a elas. E nós temos que voltar para a palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu e você somos altamente beneficiados hoje à noite, e eu e você somos altamente beneficiados pela palavra de Deus, por ser igreja. Uma coisa muito importante, irmãos, com seus olhos fechados, ouça isso. Ao observarmos, é que a doutrina do pecado transcende o tempo, a cultura, a geografia e as gerações. A lei moral de Deus, meus irmãos, foi cumprida por Jesus, mas jamais foi abolida. O que era pecado na Idade Média, continua sendo pecado
ainda hoje na pós-modernidade. O que era pecado ou o que é pecado na Europa é também pecado aqui no centro-oeste do Brasil ou em qualquer outro lugar. Deus nos deu um padrão, queridos, uma ética sexual cristã. Estaria essa ética ultrapassada? Se a ética cristã está ultrapassada, então o cristianismo também está ultrapassado. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e os seus imperativos éticos, meus irmãos, da mesma forma. Chega a ser ouvido aqui. Eu amo você que veio aqui hoje. Sabe por quê? Porque você quer a ética cristã. Você quer dizer não à revolução sexual e todos os efeitos e práticas e valores que ela publica e que ela afirma. Mas Deus está chamando uma geração, como disse a sua palavra: aquele que está sujo, se suje ainda, mas aquele que é limpo, aquele que é puro, se purifique mais. Louvado seja Deus por sua vida. Então vi outra voz do céu que dizia: sai dela, você, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Esse texto de Apocalipse, capítulo 18, 4, está falando, irmãos, está falando da grande Babilônia, que é sinônimo, que é figura de depravação moral e religiosa. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, ouvido essa palavra, porque você é daqueles que Deus está produzindo. Como no dia de Elias. Elias disse assim: só sobrou eu quero morrer. E Deus disse para ele assim: Elias, eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Louvado seja Deus. Deus tem guardado a tua vida, filho, amém? Eu vou orar por você. Eu queria que vocês dessem as mãos aí no corredor. Senhor Jesus, bendito é o teu nome, Pai. Louvamos o teu nome. Meu Deus, forja nesse lugar aqui, Senhor, uma geração de jovens, meu Deus, que estão guardando puro o seu caminho, Senhor. Uma geração de jovens que serão, Senhor, as famílias que serão produzidas amanhã. Famílias fortes, famílias santas, que produzirão, Senhor, glória ao teu nome. Meu Deus, eu te adoro, eu te sirvo, Senhor. Mas eu me alegro, Senhor, por essa juventude na Igreja de Cristo Dogmas e demais irmãos que estão hoje conosco, porque eles decidiram, Senhor, não se dobrar, decidiram dizer não e resistir até o sangue a essa revolução tão danosa, essa revolução tão diabólica. Ainda que eles nasceram, Senhor, em uma sociedade, em um tempo, em uma geografia mergulhada por nela, eles dirão não, Senhor, porque eles têm um referencial, o referencial da tua palavra. Oh, meu Deus, e eles então serão chamados os notáveis da terra. O Senhor usará a vida deles, porque eles ocuparão lugares importantes nas cidades, nos estados. Eles serão os notáveis da terra. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que o Senhor está levantando aqui jovens, homens, meninas, meninos, moças e rapazes, cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, que radicalmente decidiram dizer não ao pecado, dizer não a toda legalidade, dizer não, Senhor, a toda normatização perversa,
de sexo ilícito, de impureza, por palavras, por vida, por gestos, e que eles marquem, Senhor, a geração deles, a partir de uma consciência de serem sal da terra e serem luz do mundo. E como Paulo disse a Timóteo: tu, porém, meu filho, que você possa ouvir essa exortação hoje e viver para a glória do Senhor, entregando a sua vida, o seu futuro para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter me ouvido.